Olá pessoal, este é o Diecast Channel e voltando aqui às revisões, às análises do canal, nós vamos dar uma olhada neste vídeo, neste Plymouth GTX Custom de 1969 feito pela Ertl na linha American Muscle. Nós já vimos esse carro comparado com o Roadrunner, para ver a diferença entre os dois, mas agora nós vamos fazer uma análise dele, então fique comigo até o fim desse vídeo. Não se esqueça de clicar no sino as novidades, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também de curtir e compartilhar esse vídeo. Isso aí, Plymouth GTX de 1969, feito pela Ertl na escala 1:18, é um modelo de básico para intermediário e da linha antiga da Ertl American Muscle. Nesse caso é um carro customizado, ele é um Plymouth não original, porque ele tem uma carburação dupla não original, os escapes também não originais e o motor Hemi que eu já tive a oportunidade de comparar com um outro Plymouth, só que um Roadrunner também feito pela Ertl nos vídeos mais antigos aqui do canal. O Roadrunner para o GTX nós temos alguns acabamentos a mais, a faixa preta que percorre toda a linha inferior do carro com um friso cromado acima dela entre essa faixa preta e a cor do carro, contornando as caixas das rodas. Temos também um acabamento mais refinado um pouquinho no interior, o chapão traseiro, que no Plymouth Roadrunner não está disponível, já que o Roadrunner é uma versão apimentada, porém despojada, e a grade, que é diferente para o GTX, ela tem uma malha diferente com o logotipo GTX na frente. Essa logotipia GTX, inclusive, é igual à utilizada pelos nossos Chrysler Esplanada GTX, que foram feitos aqui nos primórdios da Chrysler, antes da linha Dart vir para o mercado brasileiro, e também para os carros argentinos, que adotaram também essa nomenclatura GTX no Dodge Polara GTX, feito lá, que não era, na verdade, um B-Body como esse, mas era um A-Body, foi totalmente modificado para uma carroceria nova para atender ao gosto dos argentinos na época. Esse carro é feito nessa cor dourada, alguns incrementos, já que é uma versão customizada. Ele conta com rodas de liga de época, dos anos 60 e 70, também com escapes com saídas laterais, em vez das saídas traseiras duplas que a gente já conhece dos outros carros. O volante dele também está um volante diferente, não é aquele volante de 3 raios que normalmente aparece nos carros americanos, aquele volante muito parecido com o que nós tivemos nos nossos Dodge Charger aqui, que era aquele volante feito no Brasil pela Valrode. Tem também essa carburação dupla que está saindo do capô, é o recorte do capô. Eu particularmente prefiro carros mais originais, mas esse modelo foi uma aquisição interessante para o acervo e já é um item bastante velho da coleção, bastante antigo já, e quando ele foi adquirido ele já era antigo em outra coleção. Então nós estamos falando aí de uma miniatura de entre 20 e 30 anos de produção. Apesar disso, está em perfeito estado, tem uma pintura impecável, uma qualidade perfeita, não tem nenhum tipo de pé de galinha, nenhum tipo de imperfeição, nenhum tipo daquelas asperezas que às vezes nós encontramos em modelos, inclusive feitos pela Ertl. Está com cromados também muito bons, de muito boa qualidade, aquele friso ali inferior do carro, ele é um friso na verdade estampado no metal e pintado. Os quebra-ventos já são peças com o cromado no acabamento e os demais frisos são apenas estampados sem a pintura, já que essa é uma linha mais antiga da Ertl, provavelmente numa linha mais nova ele já contaria com esses frisos, pelo menos com uma pintura, para imitar o que acontecia nos carros. Essas linhas novas da Ertl, inclusive desses Plymouths, desses B-Bodies, modelo pelo menos de 1969, atualmente já contam com porta-malas que abrem e uma série de outros incrementos no acabamento interior. Essa miniatura desse Plymouth, feita pela Ertl nos anos 90, tem um padrão de básico para intermediário, um acabamento condizente com o padrão dela. Aliás, é um acabamento muito bom e com qualidade muito boa, tanto que os detalhes do acabamento estão muito bons até hoje. E ela conta com detalhes bastante condizentes com o padrão dela, dentro do que o modelo se propõe a oferecer. Um aspecto interessante deste carro, Plymouth GTX, apesar de parecer, ele não é o mesmo estampo do Plymouth Roadrunner, feito pela Ertl também. Para começar com um detalhe, o Plymouth Roadrunner na linha inferior, não tem aquele friso que é estampado no metal, nesse carro ele é estampado. O Plymouth Roadrunner não conta também com chapão traseiro, então
A tampa do porta-malas, o estampo dela, naquela parte onde está o chapão, tem um baixo relevo diferente para alojar esse aplique cromado que é colocado no GTX. Estou falando isso porque outro dia eu vi uma coisa bastante inusitada num vídeo do YouTube, de um outro canal, de um colecionador estrangeiro de miniaturas, em que aparecia um Plymouth Roadrunner, só que feito na carroceria do GTX. Então ele constava com preso em alto relevo, embora o carro fosse todo pintado só de uma cor, e na parte traseira o rebaixo onde vai o chapão no GTX estava diferente do rebaixo do Roadrunner que a gente já analisou aqui no canal anteriormente. Apenas uma curiosidade, mas um detalhe interessante para observar, porque é no mínimo uma coisa inusitada. Então nós vamos olhar os detalhes dessa miniatura. A frente do Plymouth GTX com a grade que é o diferencial dele para o Roadrunner. O Roadrunner tem aquela grade dividida em 4, como nós já pudemos ver no outro modelo. Tem o logotipo da Plymouth no canto do capô. Nesse carro não está presente. Nesse carro tem o GTX no meio da grade, enquanto que no Roadrunner não tem nada, não tem nenhum tipo de logotipo, apenas aquele decalque do Papaléguas na lateral, como nós já pudemos ver naquele modelo anterior. Os faróis são bem feitos, as duas setas ali no para-choque também têm uma boa qualidade, são pinturas na verdade sobre o cromado, mas mesmo assim são bem estampados e bem feitos, condizentes com o padrão do carro. Essa grade também não é uma grade, ela é uma estampa na verdade, numa peça moldada em plástico, cromada e com as devidas pinturas. Está muito bem feita para ele, assim como as molduras dos faróis, que tem um acabamento preto em volta dos faróis e um bom realismo também. As duas tomadas de ar do capô, que seriam daquele sistema de captação de ar, aquele que é chamado de Ram Air ou algo do tipo. E nesse caso o recorte do capô para carburação dupla que foi instalada nesse carro como uma customização junto do Hemi 426. O para-brisa tem uma boa transparência, a moldura em volta dele não foi detalhada com pintura, ela está bem estampada no metal, mas não foi detalhada com pintura, diferentemente nos modelos mais novos da própria Ertl e da Auto World, que é quem assumiu a marca agora que está no guarda-chuva da RC2. Esse carro conta com retrovisores em ambas as portas, estão em boa proporção, o alinhamento das peças também é bom. O cofre do motor desse carro é bastante simples, é todo estampado e com um cilindro mestre do freio no canto. É bastante simplificado também, assim como a bateria, que é bem simples. O motor 426 Hemi, pelo aspecto das tampas de válvula. As tampas de válvula estão numa cor de alumínio, assim como o coletor de admissão, com os dois carburadores dourados, que aparentemente são dois quadrijet. O radiador com a mangueira, a buzina ali no canto do painel frontal, a malha do radiador, são alguns dos detalhes que tem nesse cofre do motor. Tem também um reservatório estampado ali no metal no canto, mas é basicamente isso. É um cofre bastante simplificado, que com alguma pintura de algumas partes poderia ficar um pouquinho mais detalhado. A Auto World melhorou esses detalhes com a passagem do tempo. As dobradiças são aquelas simplificadas, não são as pantográficas que seriam as corretas para esse carro, mas tudo bem, estão de acordo com o padrão. Dentro do carro, o interior bastante simplificado. O GTX, ao contrário do Roadrunner, tinha bancos individuais, um console central com a alavanca do câmbio, que nesse caso é um câmbio mecânico de 4 marchas. Provavelmente seja um câmbio Hurst. O volante de 4 raios é um volante customizado, é diferente daquele de 3 raios que nós já conhecemos nos Dodges nacionais, no Brasil fabricados pela Valrode, que era uma empresa nacional que fazia esses volantes. O painel desse carro com um velocímetro horizontal é basicamente feito com adesivos e baixos relevos, é uma qualidade condizente com o padrão da miniatura. O interior é todo feito em plástico, uma textura para parecer carpete e uma imitação do tapete do motorista. Os pedais ali embaixo são pintados em cores prata e os bancos têm algumas pequenas rebarbas nos assentos. Esses assentos são fixos, os encostos são fixos, ao contrário de outros modelos, não basculam. Os pedais são ali estampados no plástico, com as pinturas ficaram muito bons. E a dobradiça da porta, que é uma dobradiça bem simplificada mesmo nesse modelo, mas está de acordo com o padrão da miniatura. Os instrumentos ali são adesivos, também estão de acordo com o padrão de básico para intermediário, considerando também que é uma miniatura antiga. E do lado do passageiro, bastante simples o interior, tem algumas rebarbas ali, como por exemplo na alavanca do câmbio, que é aquele câmbio de 4 marchas no console central. Tem as rebarbas no encosto do assento também, como dá para ver no canto esquerdo da tela, mas no geral é uma miniatura bem feita dentro do padrão a que se propôs fazer. É lógico que numa linha Authentics os detalhes seriam muito superiores a esses que estão aí. Valeria até a pena
com cuidado desmontar esse carro, refazer alguns detalhes, refazer algumas pinturas, que já melhoraria bastante o aspecto dessa miniatura. A traseira do carro tem um bom acabamento, um bom ajuste das peças com esse chapão traseiro do GTX. Essa abertura do chapão traseiro é um pouco diferente da do Roadrunner, por conta do acabamento que existe nesse modelo que não existe no Roadrunner. As lanternas, cujo desenho relembra um pouquinho as do Dart, nesse caso são feitas em peças cromadas com pintura, a pintura bem feita. Ela imita bem a lente de acrílico, apesar de não ser de acrílico. Está bem feita, está feita com boa qualidade, condizente com o modelo da miniatura e mesmo assim um acabamento muito bom, sem borrões, sem nada do tipo. O encaixe, além de ser bom, tem um bom realismo. O para-choque traseiro também é bom, não tem rebarbas nem nada, tem os parafusos ali todos no lugar direitinho. A vigia traseira tem uma boa transparência e o friso em volta delas vai ser, assim que possível, detalhado com a pintura para imitar o cromado, a peça de alumínio que existe no carro verdadeiro. As saídas de escape, como são na lateral, não aparecem aí como saídas duplas. E o logotipo Plymouth, a tampa do porta-malas, que é feita com um decal. Parte de baixo do carro, com a boa qualidade da Ertl. Boa qualidade, porque afinal de contas, sendo um modelo de básico para intermediário, tem todos os detalhes muito bem reproduzidos nessa base feita em plástico, com a estampa das longarinas, o subchassi, que esse carro é um monobloco, como os Chryslers eram a partir de uma determinada época. Nesse caso, existem aqueles dois furos entre os feixes de mola traseiros e o cardan, porque é por onde passariam os tubos dos escapes se eles fossem até a parte de trás. Assim como tem aqueles dois furos ao lado do tanque, que seriam para fixar as ponteiras dos escapes. Nesse caso, nós temos um escape com saída lateral, que é um escape customizado. Então, provavelmente, esse carro teria um ronco um pouco mais acentuado do que o dos outros V8. As rodas dianteiras sterçam, mas as suspensões não são funcionais e o cardan é fixo, como é de se esperar numa miniatura mais simples, e poderia ser aprimorada com algumas pinturas, como por exemplo a pintura do motor no Hemi Orange, em vez de ficar com esse vermelho plástico, do câmbio em alumínio, assim como o tubo está pintado numa cor de alumínio, enquanto as ponteiras são feitas em peças cromadas à parte. São determinados caprichos que a Ertl, mesmo numa linha mais de básico para intermediária, faz com uma qualidade boa. Pode-se dizer que foi caprichado esse modelo, considerando a idade dele, os recursos existentes na época para fazer esse tipo de miniatura, e o padrão dele também, já que não é um Authentics ou algo do tipo. Não é um modelo esse carro de 0 a 10, ele leva um 9, é uma miniatura de básica para intermediária, tem suas qualidades e seus defeitos condizentes com sua linha, então, ao mesmo tempo que não é uma peça perfeita, também não é das piores, tem como eu disse, um acabamento condizente com a linha e o modelo que é para ser. Então, dentro da proposta, atende bem, só não atende totalmente porque não tem, por exemplo, um porta-malas que abre. Isso a Ertl sabe fazer, tanto que a Auto World, atual fabricante da Ertl, já faz isso nas versões mais novas dos Plymouth Roadrunner GTX, como a gente já viu naquele Roadrunner de 1969,5, que é aquele six-pack vermelho que nós analisamos numa outra ocasião. Fora isso, é um modelo bem acabado, tem alguns detalhes que poderiam ser um pouco melhores, porém uma pintura de excelente qualidade, uns acabamentos de boa qualidade também, tanto que duraram todo esse tempo, rodas e pneus condizentes com um desenho customizado. Eu particularmente prefiro as Magnum originais dos GTX, mas essas aí estão de acordo também com o carro customizado. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Voltando aqui às análises dos carros, esse é mais um aí que a gente tinha visto apenas na comparação com o Roadrunner, mas não numa análise dele. Agora então, estamos fazendo uma análise desse modelo. Então não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Não se esqueça também de deixar seu like, compartilhar o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Deixa aí embaixo o seu comentário a respeito do vídeo, do carro, se você tem alguma outra informação que gostaria de compartilhar sobre os Plymouth GTX, sobre os B-Bodies da Chrysler, qual que é o seu ano preferido desse Plymouth GTX, e também de clicar no sino para as novidades para ficar por dentro dos vídeos que vêm por aí. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.